sou a professora Adriana, vou lecionar língua portuguesa para o sexto ano. Hoje nós vamos fazer as correções das páginas 71 à página 76. A questão número 1 era apenas para fazer a leitura do texto às sílabas. Questão 2. Leia a tirinha a seguir sobre os personagens Davi e Golias. Davi e Golias são personagens de uma história contada na Bíblia, livro considerado sagrado para religiões cristãs. Golias era um gigante invencível que amedrontava as populações da época. Davi, embora pequeno, conseguiu vencer Golias com sua esperteza. A tira abaixo fala sobre esses personagens, os grandes jogos de palavra da história. A funda de Davi afunda o crânio de Golias. Nessa frase, eu tenho a palavra afunda e a palavra afunda, mas com significados diferentes. Funda, o que é funda? É uma arma de arremesso, atiradeira, estilingue. Quando eu digo afunda, eu estou querendo dizer que alguma coisa ou algo afunda em alguém ou em algum lugar. Por exemplo, neste caso, Davi vai afundar o crânio de Golias com essa arma afunda. O que nós não conseguimos perceber na sonoridade é porque as duas palavras têm o sentido parecido por causa daquele artigo que inicia meu texto. Então, qual é o jogo de palavras que produz o humor da tira? O jogo de palavras entre afunda e afunda, ok? Na questão 3. Agora pesquise em jornais, revistas ou livros e escreva no caderno. Duas palavras que tenham o mesmo número de letras e de fonemas. Duas palavras que tenham mais letras do que fonemas. Duas palavras que tenham mais fonemas do que letras. Eu coloquei alguns exemplos. Na letra A, eu coloquei o exemplo casa. Quando eu digo casa, eu consigo, na minha pronúncia, identificar 4 fonemas. Casa. E a palavra casa tem 4 letras. Segundo exemplo, a palavra hoje. Eu tenho 4 letras, porém eu tenho apenas 3 fonemas, porque o H não emite som. Carro, eu tenho 4 letras e 3 fonemas, porque eu tenho dígrafo. Quando eu tenho dígrafo, eu tenho um som apenas de uma letra. Questão 4. Copie essas palavras em seu caderno e escreva o fonema que corresponde às letras destacadas. Letra A, sapato. B, exame. C, casamento. D, enxame. Quais seriam as minhas respostas? Na letra A palavra sapato, eu tenho um som de S. Então, a resposta da letra A será S. Na letra B, eu tenho a palavra exame. Eu escrevo com X, só que ela tem um som de Z. Então, a resposta, letra Z. Na letra C, eu tenho casamento. Eu escrevo com S, porém eu tenho um som de Z. A resposta vai ser o quê? Letra Z. E na letra D eu tenho enxame. Eu escrevo com X e tenho um som de X. Resposta, letra X. Questão 5. Reescreva a frase a seguir no caderno, substituindo o asterisco pela palavra correta. Na língua portuguesa, algumas letras correspondem ao mesmo, então você teria que copiar essa frase e no final colocar ao mesmo fonema, ou seja, ao mesmo som. Ok? Então, você vai substituir o asterisco pela palavra fonema, som. Questão 6. Leia as palavras a seguir e faça uma lista no caderno das formas de representar na escrita o fonema S. O que isso significa? Porque eu escrevo várias palavras que têm um som de S. Fonema S é o som. Então, eu tenho um som de S, só que eu escrevo com outras letras. Ok? Então, a palavra desce, aceita, exceção, passeio e sábado, todas elas têm um som de S. Porém, algumas eu escrevo com S mesmo, com C, SC, XC e cedilha.
Questão 7. Leia em voz alta as palavras indicadas a seguir. Então, vamos lá. Nexo, complexo, tóxico, tórax, texto, xerife, exceção, existir, xadrez, trouxe, exame, maxilar. Em seu caderno, reescreva a frase seguinte, substituindo o asterisco pelos fonemas corretos. Então, o que você teria que fazer? Depois de pronunciar as palavras, perceber os sons das palavras indicadas, que são todas escritas com X, porém, cada palavra tem um som diferente, algumas parecidas, claro, e você teria que escrever no seu caderno essa frase. A letra X pode representar os sons. E no lugar do asterisco, você colocar qual letras que podem ser representadas pelo X? O CS, o Z, o S e pelo próprio X. Número 8. Reescreva no caderno a frase a seguir, substituindo o asterisco por uma palavra, de modo a formular uma regra de ortografia que você observou com as atividades realizadas. Então, a frase que você teria que reescrever no seu caderno é essa. Na língua portuguesa, um fonema nem sempre é representado pela mesma, aí em vez do asterisco, você vai colocar letra. Por quê? Porque um fonema, o som, nem sempre é representado pela mesma letra, ou seja, às vezes eu tenho uma palavra como casa, que eu escrevo com S, mas que tem o meu fonema Z, o som de Z, ok? Questão 10. Leia em voz alta as frases a seguir. A seca no sertão nordestino causa fome, sede e muitas mortes. Segunda, a sede do Unicef no Nordeste está recolhendo contribuições para ajudar a população prejudicada pela seca. Qual é a diferença de pronúncia e de sentido entre as palavras destacadas? Então, a palavra destacada, na primeira frase, é sede. E na segunda, é sede. Só que essa palavra ela é escrita da mesma forma. Por que tem sons diferentes? Porque tem significados diferentes. Então, qual é a diferença de pronúncia e de sentido entre as palavras destacadas? A palavra sede, na primeira frase, com o sentido de vontade de beber água, porque quando eu falo sede, eu estou com vontade de beber água, é pronunciada com o E fechado, como se eu tivesse circunflexo nela. E ao significar um local, porque sede tem o sentido de local, a palavra sede é pronunciada com o E aberto, ou seja, como se eu tivesse com acento agudo. Então, quando nós formos ler uma frase, a gente tem que prestar atenção na pronúncia de acordo com o contexto que nós estamos lendo, ou seja, com o seu significado. Questão 10. As palavras analisadas na questão anterior mudam de significado apenas com a troca de um fonema, foi o que eu falei, fechado e aberto. Essa distinção entre som aberto e som fechado pode ocorrer também com o fonema O. Para observar isso, leia em voz alta. Então vamos lá. Primeira, o bombeiro não pôde alcançar a janela porque as chamas estavam muito grandes. O bombeiro não pode alcançar a janela porque as chamas estão muito grandes. Que diferença de sentido há entre as duas formas do verbo poder? Na primeira frase, eu consigo perceber que ela está no passado, no pretérito, porque pôde é algo que já aconteceu. Ou seja, ele não pôde, ele não conseguiu. Na segunda frase, eu percebo que pode é o que está acontecendo no presente, ainda pode acontecer, ok? Está acontecendo. Então, pode está no passado e pode no presente. A diferença vai ser o quê? O som do O. Uma, eu tenho até o circunflexo, né? Essa forma do verbo poder no passado vai ser acentuada. E no presente, não.
Questão 11. Leia as palavras do quadro em voz alta e ouça a leitura do seu colega. Observe se as palavras foram pronunciadas da mesma forma. Molho de tomates. Molho, verbo molhar. Posto de gasolina. Posto, verbo postar. Olho, órgão da visão. Olho, verbo olhar. Toco de árvore e toco, verbo tocar. Poço, cavidade cisterna e poço, verbo poder. Colher, talher e colher, verbo colher. Então, nessas palavras, nós conseguimos perceber a diferença de sonoridade. Algumas são escritas iguais e, no caso de poço e poço, tem a diferença na grafia também. Crie frases com expressões que explorem sons iguais ou semelhantes de palavras com significados diferentes. Exemplos. Não confunda aquela despensa vazia com a despensa da aula do dia. Parece ter a mesma sonoridade. A diferença é que uma é despensa, a outra dispensa. E os significados diferentes. Não confunda tarefa logo cumprida com tarefa longa, comprida. Então, às vezes, eu posso ter uma palavra que tem uma vogal diferente, ou, no caso lá de cima, escreve da mesma forma que tem, mas tem significados diferentes. É isso que você teria que fazer. Eu vou dar um exemplo meu. Não confunda manga, fruta, com manga de camisa, ok? Então, é só pesquisar e encontrar palavras que tenham o som diferente para criar essas frases. Correção do texto. A máquina da canabrava. Então, vamos passar para essa correção. A gramática terminou por ali. Número 1. Você já sabe que as crônicas podem ter formas variadas. A crônica Conversinha Mineira, que você leu no início da unidade, apresenta um fato do cotidiano por meio de um diálogo. E na crônica A Máquina da Canabrava, que recursos o autor usou para construir a narrativa? O autor usou elementos do relato pessoal e citou um e-mail pessoal que recebeu, em que o fato principal da crônica é apresentado. Questão 2. No último parágrafo do texto, o autor diz à amiga: e dê uns beijos nos filhos e agradeça as crônicas pronta a pronta. Por que ele faz esse agradecimento? Resposta: porque ele considera o episódio vivido pelos filhos da amiga uma crônica, que já estaria pronta no e-mail enviado a ele e produzida em seu texto. Questão 3. Por que o fato de as crianças ficarem encantadas com uma máquina de escrever causa estranhamento na mãe delas, levando-a a escrever um e-mail para seu amigo? Porque uma máquina de escrever é um objeto velho, ultrapassado pela tecnologia. Mesmo assim, eles acharam os recursos da máquina de escrever mais simples e eficientes que os atuais. Última questão. Você viu que uma das características da crônica é o uso de uma linguagem mais informal, com marcas da oralidade. Localize alguns trechos em que essa linguagem é usada na crônica e converse com os colegas e o professor. Gente, informalidade são expressões ou palavras que nós usamos no nosso dia a dia, inclusive que nós não devemos escrevê-las em um texto, a não ser que seja pedido, ou em alguns textos literários, que é possível fazer isso. Lá no texto eu tenho ouve só, fala, esperar horas. Isso aí é marca da oralidade. Geralmente, quando você está falando formalmente, você não usa essas expressões, ok? Então, ficar atentos a essas expressões. Bom, eu encerro por aqui e lembrem-se, sempre no caminho certo.